Seja bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Seguimos com a nossa série sobre os livros de Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E hoje terminaremos a parte referente a Jeremias. E eu convido você para ler comigo daqui a pouco a passagem bíblica que usaremos como base. Para isso é importante você ter em mãos a sua Bíblia. E também convido você para juntos orarmos ao Senhor para que Ele dirija o nosso estudo. Nosso Deus, nós te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos orientes neste estudo, que Tu abençoes cada pessoa que nos acompanha e que Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos a aprender. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, gostaria que você lesse comigo duas passagens no capítulo 42 do livro de Jeremias. O primeiro trecho é do verso 1 a 4 e depois do verso 10 a 17. O nosso estudo de hoje tem várias passagens bíblicas, mas nós não leremos todas elas. Mas eu vou fazer menção a cada uma dessas passagens. Se você tiver um papel e um lápis na mão, creio que seria muito interessante você anotá-las para depois você verificar o nosso texto bíblico, né, que será citado ao longo do nosso estudo. Então vamos lá, Jeremias 42, verso 1 a 4, nos diz o seguinte: Então todos os capitães dos exércitos e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, se aproximaram e disseram ao profeta Jeremias: Apresentamos a você a nossa humilde súplica para que você ore ao Senhor, seu Deus, por nós e por esse remanescente, porque de muitos que éramos, só restamos uns poucos, como você pode ver com os seus próprios olhos. Ore pedindo que o Senhor, seu Deus, nos mostre o caminho que devemos seguir e o que devemos fazer. O profeta Jeremias respondeu: Eu ouvi o pedido de vocês. Vou orar ao Senhor, o Deus de vocês, de acordo com o que vocês pediram. Tudo o que o Senhor lhes disser em resposta, eu o declararei a vocês sem ocultar nada. Lá no verso 10, nós lemos o seguinte: Se vocês permanecerem nesta terra, então eu os edificarei e não os derrubarei. Isso é Jeremias já respondendo ao que eles pediram. Eu os plantei, Deus dizendo, através de Jeremias, e não os arrancarei, porque estou triste pelo mal que lhes fiz. Não tenham medo do rei da Babilônia, de quem agora vocês estão com medo. Não tenham medo dele, diz o Senhor, porque eu estou com vocês, para os salvar e livrar das mãos dele. Terei misericórdia de vocês, para que ele tenha misericórdia de vocês e os faça voltar a esta terra. Mas, se vocês disserem, não ficaremos nessa terra, se desobedecerem à voz do Senhor, seu Deus, e disserem, não, preferimos ir à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem passaremos fome, e ali vamos morar, nesse caso, ouça a palavra do Senhor, ó remanescente de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: se tiverem o firme propósito de entrar no Egito para morar, então a guerra da qual vocês têm medo os alcançará. E a fome que vocês receiam irá no encalço de vocês até o Egito, onde vocês morrerão. Assim será com todos os que tiverem o propósito de entrar no Egito para morar, morrerão à espada, de fome e de peste. Não haverá um só que sobreviva ou escape do mal que trarei sobre eles. Em 587 a.C., Jerusalém havia sido tomada pelos babilônios e Nabucodonosor, rei da Babilônia, nomeia Gedalias governador de Judá. Os moradores mais ilustres haviam sido deportados ou estavam nesse processo. Essas pessoas eram nobres, líderes, sacerdotes, intelectuais, profissionais liberais, artesãos e outros. Alguns comentaristas consideram que o número total de exilados não deve ter sido maior do que 5% da população total da época lá na terra de Judá.
Isso significa menos de 20 mil pessoas. As diferenças nos números encontrados nos registros bíblicos sobre quantas pessoas haviam naquela época ou quantas foram exiladas pode ser por conta de algumas das contagens não considerar homens e mulheres. É possível que a grande maioria dos que permaneceram na terra de Judá, mesmo o restante tendo sido exilado, pertenciam às classes sociais mais humildes, tais como trabalhadores das vinhas e pequenos lavradores. Mas ficaram também alguns nobres ou familiares das classes sacerdotais e ficaram também alguns grupos de resistência. Gedalias, alinhado com Jeremias quanto a não resistir aos invasores, era bem visto pelos babilônios. Isso explica por que Nabucodonosor o escolhe como governador da província de Judá. Depois de poucos meses, porém, Gedalias é assassinado por um dos grupos de resistência nacionalista que mencionamos. Lá em Jeremias, capítulo 40, verso 1 e 41, 18, você encontra referência sobre esses grupos. Esse episódio desconcertante ocorre em Mispa, que era a cidade que se tornara a capital da província de Judá. Ela ficava a cerca de 10 quilômetros de Jerusalém. Ismael, membro da família real de Judá, liderava esse grupo. De forma covarde, é ele quem assassina Gedalias em público. Além de assassinar o governador, ele e seu grupo matam 80 religiosos que estavam vindo de Samaria visitar a região e orar no templo, que agora estava destruído. Em sequência a esses assassinatos, Ismael sequestra a população que ainda vivia na cidade de Mispa. Ele e seu grupo tentam levá-la, a população, para fora de Judá, para a terra dos Amonitas, com quem possivelmente ele possuía uma aliança. O grupo, contudo, é interceptado por outra força de resistência liderada por um cidadão chamado Joanã, líder militar entre os judeus. Segundo Reis 25, 23, tem um relato paralelo que menciona essa pessoa, Joanã. Joanã e seu grupo, que se colocara contra o grupo de Ismael, pretendia levar o povo remanescente que estava em Mispa para o Egito. O objetivo era escapar de possível retaliação dos babilônios por conta da morte de Gedalias. Os habitantes daquela cidade, que não eram nem da elite e nem da classe mais pobre, esses habitantes se interessaram pelo plano de Joanã de ir para o Egito. Os remanescentes, que ficaram, não apenas os de Mispa, mas também de outras regiões, eles assumiram as propriedades agrícolas deixadas para trás. Lá em Jeremias 39, capítulo 39, verso 10, nós lemos sobre isso. Os que ficaram em Judá foram, então, distribuídos entre o que restara das cidades e das propriedades. No próximo quadro, nós vemos o pedido de orientação que esses remanescentes fazem a Jeremias, registrado no capítulo 42, do verso 1 ao verso 16. Os líderes do grupo pedem a Jeremias que obtivessem instruções do Senhor a respeito de sua proposta de fuga para o Egito. Jeremias se compromete a consultar Javé sobre isso, mas demora 10 dias para responder. Talvez o Senhor tenha demorado na resposta para ver se o povo esperaria ou seguiria para o Egito sem a resposta. Outra explicação é que Jeremias levou esse tempo para discernir o que Deus pretendia para essa situação específica. Jeremias 42, verso 7 a 8, fala sobre isso. Em Jeremias 42, do verso 9 a 10, temos que o Senhor disse ao povo que se ao invés de irem para o Egito, eles permanecessem na terra de Judá, ele, Javé, os protegeria. No verso 11 a 12 desse capítulo 42, o Senhor lhes diz para não temerem Nabucodonosor. O motivo era que Javé, o soberano supremo, estaria com eles
para salvá-los e libertá-los das mãos do rei invasor. Javé disse também, através de Jeremias, que faria com que Nabucodonosor tivesse compaixão deles. No verso 13 a 16 desse capítulo 42, eles são os remanescentes, eles são avisados que se escolhessem ir para o Egito, onde pensavam que estariam seguros, certamente morreriam pela espada, pela fome ou pela doença. O Senhor deixou bem clara a sua vontade a esses remanescentes. Eles deveriam ficar em Judá, pois nenhum deles sobreviveria à calamidade que Javé acabaria lhes trazendo se teimassem em ir para o Egito. No próximo quadro, vemos a rejeição dos refugiados à orientação de Deus. Isso nós vemos no capítulo 43 de Jeremias, versos 1 a 8. Assim que Jeremias terminou de dizer aos remanescentes qual era a vontade de Deus, Azarias, Joanã e outros homens orgulhosos, segundo a nomenclatura que a Bíblia utiliza neste texto, acusaram Jeremias de mentir para eles. Lemos em Jeremias 43, verso 4, que o grupo não quis obedecer às instruções de Javé quanto a ficar em Judá, mas decidiu seguir para o Egito. Alegaram que Baruque, o escriba de Jeremias, e não Javé, era a fonte do conselho que eles haviam recebido. E talvez achassem que Baruque tivesse influenciado o profeta. Aqui está um bom exemplo de gente orgulhosa que se mantém convencida de suas próprias opiniões, muitas vezes opiniões equivocadas. Com isso, se fecham para outras soluções, possibilidades e perspectivas. Foi o que aconteceu nesse caso. A consequência disso foi a morte desses remanescentes pouco tempo depois. A expressão que nós encontramos nesse texto, que fala o povo todo, se refere ao povo todo que estava na cidade de Mispa. Não era referência a todo o povo de Judá que ainda permanecia na terra. O grupo que segue para o Egito possivelmente incluía judeus que haviam retornado de países vizinhos e judeus que os babilônios haviam deixado na terra de Judá, além, obviamente, de Jeremias e Baruque, que estavam ali naquele movimento. Jeremias segue com eles, mas não sabemos se voluntariamente ou forçado. Parece improvável que esse grupo, que se mantinha rebelde contra as mensagens de Deus, tivesse forçado o profeta a ir com eles. Eles sabiam que, se Jeremias fosse, possivelmente teriam que ficar ouvindo ele falar o tempo todo quanto a estarem indo por um caminho errado. Se Jeremias foi para o Egito por sua própria escolha, ele deve tê-lo feito convencido de que Javé queria que ele continuasse a profetizar entre os rebeldes. Tendo ido por vontade própria ou forçado, o fato é que o Senhor continuou a dar mensagens proféticas a Jeremias no Egito. Ele vai profetizar, por exemplo, que aqueles remanescentes rebeldes não voltariam nunca mais para Judá. Eles seriam vitimados por Nabucodonosor, que também iria conquistar o Egito. Jeremias também profetiza contra os cultos idólatras que o grupo mantinha praticando no Egito, em especial oferendas feitas à chamada Rainha do Céu. Sabe-se que, uma vez no Egito, esse grupo de remanescentes se dividiu, estabelecendo-se em cerca de 4 ou 5 cidades. Não sabemos como Jeremias passou a se comunicar com todos eles, se através de uma reunião nacional ou através de profecias escritas levadas até eles por mensageiros. No próximo quadro, nós vemos algumas considerações que encontramos no capítulo 44 de Jeremias, que são profecias contra essa rainha do céu e outras idolatrias também. A ida desses remanescentes para o Egito, como nós vimos, não era algo dentro dos planos de Deus. Na realidade, por motivos que não sabemos,
Javé até se mostrou fortemente contrário à ida deles. Pelo relato bíblico sobre este grupo, observa-se que seus componentes eram idólatras praticantes. Isso explica por que Jeremias anunciou o julgamento de Javé sobre eles. Uma das divindades que adoravam era a rainha do céu, como nós mencionamos, uma deusa mesopotâmica ou cananeia. Isso aparece lá em Jeremias 7:18 ou Jeremias 44:17. Essa divindade, ela era adorada por muitas mulheres em Judá que buscavam garantir fertilidade e estabilidade material. As formas de adoração incluíam oferecer certas comidas e bebidas, além de queimar incenso. Isso aparece lá em Jeremias 44, verso 25. Não se sabe exatamente qual deusa era adorada. Uma possibilidade seria a deusa mesopotâmica, chamada Istar, ou a cananeia, chamada Astarte ou Astarote. Mais recentemente, arqueólogos descobriram imagens em escavações feitas em sítios arqueológicos, confirmando o texto de Jeremias. As imagens que eles acharam eram de deusas nuas. Um dos questionamentos que Deus faz em Jeremias 44, versos 7 a 8, é por que o seu povo continuava a praticar idolatria no Egito, pois isso era exatamente o motivo que havia suscitado o julgamento de Javé sobre eles e a consequente invasão de Judá feita pelos babilônios. Parece que a experiência dramática e as perdas sofridas até então não estavam sendo suficientes para lhes mostrar com clareza que estavam seguindo um caminho completamente errado. Hoje em dia, há quem siga imagens e faça oferendas, mas há aqueles que não adoram imagens, mas têm como Deus o dinheiro, o trabalho ou qualquer outra coisa que colocam no lugar do Deus verdadeiro. Com isso, o comportamento idolátrico daqueles remanescentes de Judá que foram para o Egito continua se repetindo hoje. A resposta que esses remanescentes dão a Jeremias é simplesmente surpreendente. Lá no texto de Jeremias 44, 15 a 10, fala sobre isso. Eles simplesmente declaram que não iriam ouvir Jeremias e que continuariam a queimar sacrifícios para divindades pagãs. E, além disso, que continuariam a adorar a rainha do céu. Diziam que exatamente iriam fazer assim porque eles haviam, tudo estava errado acontecendo, aquele domínio da Babilônia, aquele exílio estava acontecendo porque eles haviam parado de cultuar, de adorar essas divindades. No próximo quadro, nós encontramos aqui, diante de todo esse panorâmico histórico e talvez trágico, uma pergunta: que lições podemos tirar disso tudo para nós? Aqui nós propomos 7 lições ou 7 ensinos que talvez possam nos ser de utilidade. Uma das primeiras lições teológicas importantes do livro de Jeremias é que a desobediência leva a algum tipo de julgamento ou de consequência. Alguém poderia pensar que a queda de Jerusalém e das demais cidades teria ensinado o povo de Judá uma lição que eles nunca mais esqueceriam. No entanto, isso não aconteceu. Os remanescentes continuaram desobedecendo ao Senhor. Nos textos que lemos e ou citamos, vemos Jeremias demonstrando que o caráter deles simplesmente não havia mudado. E com isso, o julgamento de Deus estaria se desdobrando sobre eles. A segunda lição que podemos extrair desse panorama todo é que ter resposta pronta e buscar a pergunta com Deus não funciona. Esse episódio que lemos em Jeremias 42, quando os remanescentes pedem orientação a Deus quanto a ir ou não para o Egito, nos mostra claramente a forma como muitos crentes fazem hoje.
Aqueles remanescentes de Judá tinham uma resposta pronta, o Egito, e estavam buscando uma pergunta. Vemos que quando Jeremias acaba de falar a palavra do Senhor sobre irem ou não para o Egito, eles se negam a aceitá-la. Uma explicação para isso é que, apesar de terem pedido orientação a Deus, eles já haviam decidido ir para o Egito e simplesmente queriam as bênçãos de Javé para isso. Isso tem uma referência em Jeremias 43, versos 1 a 3. Eles consultaram a Javé como muitos fazem hoje, não para saber como deveriam proceder, mas desejando que Deus autorizasse aquilo que eles já haviam decidido. Às vezes, o povo de Deus adota essa falsa abordagem para tentar discernir a vontade de Deus, ao invés de honestamente buscar a vontade do Senhor. Isso pode explicar o motivo de muitas coisas darem errado na vida, quando tentamos fazer a palavra de Deus se moldar ao que queremos. Terceira lição: soluções superficiais nem sempre resolvem os problemas complicados. Os remanescentes pensaram que indo para o Egito resolveriam o problema deles. Mas o problema não estava em um lugar externo, exterior, mas sim dentro deles. Resolveram fugir como se o problema estivesse em um lugar fora deles, nos outros, nas coisas. Muitos crentes fazem assim hoje. Aprendemos que a oração muda as coisas, mas muitas vezes só pedimos para Deus mudar o que está fora de nós. Raramente pedimos a Ele que nos modifique, se isso for da vontade dEle. Nos modifique para fazermos o que é certo ou para aceitarmos o exílio que eventualmente estiver surgindo diante de nós. Jeremias estava proclamando as mensagens do Senhor há anos, e os eventos que ocorriam autenticavam o que ele havia profetizado. Como duvidar então do profeta de Javé? Talvez porque as soluções não eram simples, não estavam nos outros ou nas coisas, mas sim estavam no interior das pessoas. O que eles precisavam fazer era mudar a conduta deles em relação aos mandamentos de Javé. No próximo e último quadro, nós damos continuidade a esses 7 ensinos que Jeremias nos traz para os nossos dias. A quarta lição é: fugir para o Egito poderá não ser a solução. Quantas vezes somos seduzidos a seguir os nossos próprios caminhos, não é verdade? Às vezes até levamos nossas súplicas a Deus, pretendemos confiar nele, mas acabamos seguindo em direção ao nosso próprio Egito. Às vezes, a partir de um pedido ao Senhor, vamos nos defrontar com o dilema de esperar a resposta ou agir por nossa conta. É nessas horas que costumam surgir ideias do tipo: vamos para o Egito. Às vezes, diante de pecados cometidos, as pessoas se sentem mal em permanecer no ambiente da igreja. A solução que vislumbram é se afastar para algum Egito, achando que estando longe não sentirão o desconforto. Esquecem que esta é uma das estratégias clássicas do inimigo. Como ele não pode cancelar a salvação do crente, ele age para afastar a pessoa de Deus e, com isso, enfraquecê-la. Quinta lição: ignorar o que Deus está nos dizendo pode nos levar ao fracasso. Os remanescentes se recusaram a confiar em Deus. Eles não se submeteram à Babilônia como Deus havia dito e desobedeceram ao Senhor indo para o Egito. Ou seja, ignoraram 2 vezes o que Javé estava lhes dizendo. No caso do Egito, não conseguiam ver a mensagem de perdão, de livramento, de encorajamento que Deus oferecia através de Jeremias. Para eles, a crise não era por conta da idolatria deles, mas era causada por terem parado de cultuar a Rainha do Céu. Sexta lição: a percepção que temos de Deus molda nossa confiança nele. Jeremias profetizava e o tempo ia autenticando o que ele dizia, mas os remanescentes não conseguiam ouvir o que ele falava como sendo a palavra de Deus. Eles não criam em Javé,
porque tinham uma percepção errada dele. Talvez tivesse uma percepção apenas utilitária, a de que o Deus certo, o Deus ideal, é aquele que, como gênio da lâmpada, apenas devesse atender aos desejos deles e não repreender ninguém. Sétima e última lição. O pecado do orgulho é sutil, sendo um dos mais destruidores. Em Jeremias 43, 2, vemos que a resposta dada a Jeremias, dizendo que os remanescentes não obedeceriam a Javé, foi dada por homens orgulhosos. O orgulho é um pecado que quase sempre desencadeia outros pecados. Foi exatamente esse o pecado que derrubou Lúcifer. Orgulho é ter excessiva opinião sobre si mesmo. É ter uma preocupação exagerada sobre reputação, sobre necessidades pessoais, sobre desejos, sobre dignidade e sobre imagem. A Bíblia destaca que os líderes desses remanescentes eram orgulhosos. Esse orgulho é que os mobilizou a desqualificarem a resposta de Jeremias quanto a ficarem em Judá e não irem para o Egito. Foi exatamente essa resposta arquitetada em meio àquele clima e àquele comportamento de orgulho que os levou à morte posteriormente, quando as profecias de Deus se cumpriram sobre eles. Talvez todo o povo de Judá estivesse contaminado pelo orgulho. Livre do orgulho, aqueles remanescentes poderiam ter se humilhado frente à autoridade do profeta e teriam seguido as orientações de Deus, sendo salvos da destruição. Que esse estudo sobre o livro de Jeremias possa nos ajudar a sermos pessoas melhores e a buscarmos cada vez mais as orientações do Senhor para nós. Ficamos hoje por aqui, espero que você tenha gostado desse estudo. No próximo quadro você vê um panorama de todo o nosso tema que está sendo desenvolvido hoje. No estudo seguinte falaremos sobre o livro de Lamentações. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo numa próxima oportunidade.